Amém ou não amém? Bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos e bendito será o seu nome. Normalmente eu aprendi no seminário que nós devemos ler, quando vamos pregar, no máximo 20 versículos. O texto para pregação deve ter no máximo 20 versículos. Mas respondendo a duas perguntas, eu vou ler dois textos, um com 25 e outro com 24, para responder perguntas que as pessoas normalmente me fazem. Então eu vou responder a primeira pergunta: o que é que está acontecendo nesse tempo que nós estamos vivendo? O que está acontecendo no mundo que nós estamos vivendo? Eu quero responder com Isaías 24. Você vai entender o que é que está acontecendo. Isaías, a profecia de Isaías, capítulo 24. Então, a primeira pergunta: o que é que está acontecendo com o mundo nesse tempo que nós estamos vivendo? Isaías 24, a partir do versículo 1, o versículo 1, diz-nos assim: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha, enfraquecem os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados e poucas pessoas restarão. Vinho pranteia, a videira murcha, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, cessou o som alegre da harpa. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. A cidade caótica está demolida, as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Gritam por vinho nas ruas, todo o riso desapareceu. A alegria foi banida da terra, na cidade só restou desolação, e o portão está em pedaços. O que acontecerá na terra no meio dos povos é como sacudir da oliveira no tempo da colheita, e o rebuscar das parreiras depois de acabada a vindima. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor e exultam desde o mar. Por isso no Oriente deem glória ao Senhor, e nas terras do mar glorifiquem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo, mas eu digo: estou definhando, ai de mim, os traidores estão traindo, sim, os traidores só tramam traições, terror, buracos e armadilhas esperam por vocês, moradores da terra. Aquele que fugir da voz do terror cairá no buraco, e se sair do buraco será apanhado na armadilha, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será totalmente quebrada, a terra ficará completamente despedaçada,
a terra será violentamente sacudida. A terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e não se levantará. Naquele dia o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais e na terra castigará os reis da terra. Serão ajuntados como presos em masmorras e encerrados no cárcere. E depois de muitos dias virá o castigo. A lua ficará corada de vergonha e o sol se envergonhará, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião em Jerusalém, e diante dos seus anciãos haverá glória. É o que nós estamos enfrentando. É uma palavra profética de Isaías. E aí a segunda pergunta: o que é que está acontecendo com a gente? Comigo e com você? Salmo 102, para responder essa segunda pergunta. Salmo 102. A partir do verso 1 também. A primeira pergunta é o que está acontecendo ao redor. Resposta a Isaías 24. Segunda pergunta: o que está acontecendo com a gente? A resposta é o Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Senhor, responde depressa, porque os meus dias desaparecem como fumaça e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo, cortado como a erva. Secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como um pelicano no deserto, ou como uma coruja nas ruínas. Não durmo. Eu sou como um pássaro solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de se compadecer dela, e já chegou a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra temerão a sua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender a oração do desamparado e não desprezar as suas preces, isso ficará registrado para as gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: o Senhor do alto do seu santuário desce desde os céus, olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Ele me abateu a força no caminho e abreviou meus dias. Eu disse: Deus meu, não me leves na metade de minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de suas mãos. Até o 28. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos envelhecerão como veste,
como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habilitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Vamos orar? Senhor, que possamos, ó Deus, dentro do que estamos vivendo e vendo ao nosso redor, possamos, ó Deus, emergir, levantar a cabeça e ver, ó Deus, o que o salmista viu, o Senhor reinando do seu sublime trono. Vem, ó Deus, e socorre o teu povo da tua Sião nos dias de hoje. Socorre, ó Deus, todos os moradores da terra e derrama, ó Deus, a cura que vem do Senhor. Para que, ó Deus, nos anos vindouros, nós nos reunamos e venhamos cantar louvores ao teu nome, declarando que o Senhor livrou o povo da terra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. O salmista no Salmo 102, ele começa dizendo que ele está aflito, que ele está preocupado. E ele diz: Senhor, ouve a minha súplica e chegue até o Senhor a minha oração, o meu clamor. A preocupação do salmista é a mesma nossa. Nós estamos orando e preocupados diante de Deus. Deus socorre, Deus responde, Deus resolve essa situação. Porque nós estamos diante de uma situação que a medicina, a ciência, nos declara o tempo todo, provavelmente, talvez, eu acho, quando nos acostumamos a uma ciência que nos socorria, dizendo é assim e está acabado. Pode esperar que o resultado é este. Nós estamos vivendo um tempo de provavelmente, talvez, eu acho. Eu fui visitar minha mãe tomou vacina, e aí ela disse assim: e agora? Eu disse: tem que esperar a segunda dose. Ela disse: mas eu já tomei a primeira. E eu fiquei olhando para ela. A minha sogra pensa a mesma coisa. Eu já tomei a primeira dose, já tomei a segunda dose, a minha sogra. Já tomei a segunda dose. E ela disse: agora eu posso sair até ali na esquina sem máscara. E a minha esposa diz: não, mãe, a senhora não pode fazer isso. E ela não consegue entender. Como assim não? Nós nos acostumamos, se você toma uma vacina para sarampo, por exemplo, você diz: agora eu estou imunizado. Quantos de nós tomaram inúmeras vacinas e dissemos: nós estamos imunizados? Mas nós estamos vivendo um tempo que, mesmo socorridos pela ciência, com todos os recursos, com todos os meios, nós todos os dias estamos dizendo como salmista: Senhor, ouve a minha oração, Senhor, me socorre, porque eu estou sem saída. Em outras palavras, nós estamos dizendo: eu estou nas tuas mãos. Não há dinheiro, não há vaga no hospital. Em alguns lugares não há kit, não há remédio, não há vacina. Nós estamos como salmista dizendo: os meus dias desaparecem como fumaça. Nós já passamos pelo menos 1 ano e 2 meses nessa situação. 1 ano e 2 meses. Que com muitos irmãos que estão aqui e estão em casa adorando ao Senhor, que nós conversamos. Nós já passamos 1 ano e 2 meses que o Mandetta disse: olha, em abril essa curva começa a descer, em maio essa situação termina. Era ciência. Em maio não, mas no máximo em junho, dizia ainda. E o outro disse: nós vamos fazer teste em massa e nós vamos resolver esse problema. E o outro disse: nós vamos comprar a vacina e vamos resolver esse problema. E nós continuamos como salmista.
Já se passaram 1 ano e 2 meses. Ele diz: eu estou vendo meus dias ir embora como fumaça. Mas ele ainda diz: Deus, não abrevie a minha vida, não me leve na metade dos meus dias. Eu não sei que idade tinha o salmista quando escreveu esse texto, mas eu não pretendo viver 120 anos para dizer: Deus, só vivi a metade, ainda tem a outra metade para viver. Não estou pensando assim. Mas ele está dizendo: Deus, o Senhor está encurtando os nossos dias, e nós vamos viver menos por causa da situação que estamos vivendo. Então ele diz: quando o Senhor se levantar de Sião, então todos os habitantes da terra serão abençoados. E qual é a saída? Ele diz: isso ficará registrado, que os povos louvaram o Senhor. Ele poderia dizer: será feito um remédio que vai resolver o problema. Não é a primeira vez que a humanidade passa uma situação assim. No início do século XIV, a peste negra matou em torno de 200 milhões de pessoas, de habitantes da terra. Vou repetir: peste negra, 200 milhões de mortos. 38, veio a peste espanhola, recebeu esse nome, embora tenha sido levado pelos americanos para a Espanha por causa da guerra. Veio a peste espanhola e faz-se uma estimativa entre 50 e 100 milhões de mortos. O mundo já passou por isso pelo menos 2 vezes em termos de todo o planeta. E nós estamos vivendo a mesma experiência que o salmista está aqui profetizando, ou que Isaías está profetizando. Qual é a saída, pastor? Confiar em Deus. Todos nós só temos uma saída: confiar em Deus. Fazer a nossa parte e confiar em Deus. Fazer a parte, colocar-se nas mãos de Deus, usar máscara, higienizar as mãos, manter distância, mas lembrar que você está nas mãos de Deus. Eu estou nas mãos de Deus. A melhor coisa que você pode fazer é deixar a sua vida nas mãos de Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. A visão de Isaías diz: e Deus destruirá, e os homens caminharão como bêbados, de um lado para o outro. Essa é a visão do profeta Isaías. A visão do salmista: estamos sofrendo, mas o Senhor vai nos restaurar. Diga para Deus esta noite: Senhor, restaura todos os umbrais do meu lar, da minha casa. Restaura, Senhor, a minha rua, os moradores da minha rua, do meu bairro, os moradores da minha cidade. Peça a Deus cura. Peça ao Senhor, porque a solução, diz o salmista, virá do Senhor. Todos os moradores de Sião se alegrarão, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Temos que confiar em Deus. Senhor, nós confiamos em Ti. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E, ó Deus, no meio de tanta luta, de tanta adversidade, de tanto sofrimento, faz, ó Deus, a palavra do Senhor se cumprir sobre nós. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. E, ó Deus, quando a palavra do Senhor nos diz toda, para nós, é toda, sem exceção. Ó Deus, que o momento de enfermidade, que dele só reste a lembrança de que o Senhor livrou, de que o Senhor salvou, de que o Senhor abençoou. Age, ó Deus,
Nós não temos mais forças. A terra não tem recursos. Os equipamentos médicos, ó Deus, estão escassos. Os recursos da medicina, ó Deus, estão limitados. Por isso, Senhor, faz descer a tua glória sobre a terra. O Espírito do Senhor sobre toda a carne. Que os lares sejam visitados pelo Espírito do Senhor. Que o remédio do céu seja derramado sobre todos nós. Que a bênção do Senhor desça sobre as nossas cabeças. Nós, ó Deus, nos enfileiramos diante de Ti. E, ó Deus, nós esperamos a bênção do Senhor sobre nós. Não porque mereçamos, mas age, ó Deus, age com misericórdia. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Para a honra e glória de Jesus, o nosso Senhor.